assim, eu descobri que eu gosto muito, principalmente por causa de alguns livros que me fizeram gostar desse gênero, e são as romantasias, que são romances que tem fantasia, ou fantasias que tem romances, você escolhe o jeito que você quer dizer. E assim, eu preciso dizer que eu tenho algumas das minhas romantasias favoritas e hoje eu venho falar aqui sobre elas. Começando por Os Artefatos de Ouranos, da Nisha J. Tully, que começa com a Rainha Sol. Que, gente do céu, o que é esse livro? Eu estou lendo o terceiro e eu tô assim, meu Deus do céu, Nisha, você vai pagar minha terapia. Porque o que eu gosto desse livro é que tem uma mistura um pouco de A Seleção com Jogos Vorazes, com The Bachelor, é meio que uma mistura de tudo. E a cada vez que você lê um livro, você cria mais teorias na sua cabeça, ou talvez seja só eu, mas a cada teoria que você só vai descobrir no próximo livro, e aí eu tenho que ficar assim, o que eu faço na minha vida agora? Nisha, você vai pagar minha terapia, porque assim, é cada teoria. E o slow burn, que aqui é slow, mas como a Nisha, como a própria Nisha diz, no terceiro livro, na dedicatória, ela finalmente deixou o slow burn. Ela finalmente deixou o burn do slow burn acontecer e eu tô assim, é pra isso que eu compro o livro, é pra isso que eu leio esses livros. Não, mentira. Mas se você gosta assim de Jogos Vorazes, The Bachelor, A Seleção, o Artefato de Ouranos é um livro assim, é uma série perfeita pra você ler. Uma romantasia que já é bem antiga assim, que eu sou apaixonada, é A Rebelde do Deserto. Essa trilogia, ela é maravilhosa. Eu lembro que na época que lançou eu estava meio que obcecada por essa trilogia. Eu gosto bastante, assim, a escrita da Alwyn é muito envolvente. E assim, tem uma influência do Oriente Médio, digamos assim, porque se passa aqui no deserto, que tem a ver o motivo da Amani ter sempre que morar no deserto. Eu acho bem legal. É uma fantasia assim bem diferente de tudo que eu tinha lido na época e é uma que eu gosto bastante. Outra fantasia que eu gosto muito é a Assistente do Vilão, porque eu gosto da ideia da Eve ser aquele raio de sol e trabalhar pro maior vilão do reino. E ele ser assim o Grumpy do Sunshine dela, eu acho maravilhoso. A Eve e o Tristan, eles são muito engraçados. E tem o Reinaldo, que é o único sapo que eu gosto, porque eu tenho pânico de sapos, mas o Reinaldo ele é fofo, então tá tudo bem. E eu gostei bastante assim também, porque é uma coisa diferente, né? Porque aqui tem toda aquela coisa do vilão que tá tentando acabar com os planos do rei, mas também tem o lado meio corporativo do emprego, vamos dizer assim. Então eu acho legal, é uma romantasia diferente que eu gostei bastante de ler. Caraval, da Stephanie Garber, é outra romantasia assim que eu amo. Eu lembro que eu também fiquei muito obcecada com esse livro quando eu li a primeira vez, porque tem aquela coisa, né, da Scarlett sempre pedir pro mestre Lenda aí pra ela e a irmã dela poderem participar do Caraval, mas nunca dá certo. E aí quando ela meio que perde as esperanças, finalmente ela tem a chance. Então eu gostei bastante. E conhecer Caraval, conhecer o jogo aí, o mundo de Caraval, eu achei bem legal o modo como a Stephanie criou esse mundo assim e ter este espetáculo gigante que é o Caraval, eu acho bem legal. E é uma romantasia assim bem diferente e eu gosto bastante dessa ideia de viajar aí pra ter um espetáculo, pra você poder participar de um jogo, mas que tem talvez consequências graves, não sabemos, então eu gosto bastante dessa romantasia. Divinos Rivais, da Rebecca Rose, é outra romantasia assim que eu amei, eu fiquei muito obcecada, principalmente porque tem essa coisa da troca de cartas entre a Iris e o Roman, e também tem a Guerra dos Deuses, tudo que envolve, que é uma história assim que é diferente do que eu já tinha lido, e ver assim que eles se comunicavam por cartas, e ainda tinha toda essa coisa da Guerra dos Deuses, da Iris não saber o que tá acontecendo, meio que indo pela cobrir a guerra e o Roman se comunicando com ela através de cartas sem saber que é ela. Eu gostei bastante e ver assim o modo como a Rebecca criou esse mundo, criou esses deuses, e que a gente vai ter aí uma prequel sobre os deuses que eu tô assim já querendo demais. Eu sou uma apaixonada por Bela e a Fera, então entre as The Beasts of Briar, da Elizabeth Shelley, é uma série assim muito legal, principalmente que pega essa coisa aí da Bela e a Fera que a gente conhece, transforma em algo novo. Aqui é um harém reverso, mas eu gostei bastante porque tem muitos elementos de A Bela e a Fera, mas também tem elementos novos nessa fantasia, que tem bastante romance, então eu gostei, assim, eu gosto quando os autores pegam uma história que a gente já conhece, transforma em algo novo, e essa daqui é uma das minhas favoritas, eu gostei bastante, principalmente porque é de A Bela e a Fera, né? Por falar em autores que pegam aí
histórias novas que a gente já conhece, transforma em algo novo. Vicious Lost Boys, né, da Nick St. Crow, que é uma releitura aí, de Peter Pan, que já é meio que uma história fantasiosa, mas também tem um romance aqui, então eu vou encaixar aqui na categoria de romantasia, porque pra mim tem romance, tem fantasia, romantasia. É assim que funciona na minha mente. E esse livro também é um harém reverso. Também tem essa coisa de o que a gente conhece do Peter Pan, que aqui é imaginado de um outro modo. Tem um Peter Pan mais sombrio, mais velho, né, mais... Não vou dizer maduro, porque o Peter Pan não é maduro, né? Nenhum dos bichos Lost Boys ali é maduro, talvez o Vane só, mas tá tudo bem. Então eu gosto bastante dessa ideia de, tem alguma coisa diferente aqui, tem alguma coisa assim que mostra um outro lado. Eu gosto bastante desse livro, então pra mim é uma romantasia. Então galera, essas são algumas das minhas romantasias favoritas. Diz aí pra mim qual a sua romantasia favorita e se eu devo incluir ela na minha TBR. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram no Entre Linhas e a gente se vê na próxima.